Agora, além disso, Giovana, eles têm que conhecer a si mesmo, né? Saber seus gostos, suas aptidões, né? Tem que também se voltar para dentro e dar uma checada assim no seu próprio jeito. É uma busca existencial, né? O trabalho, ele é um campo de expressão humana. É um campo privilegiado, onde eu posso ser, onde eu posso me expressar, transformar o mundo, e o mundo pode me transformar, então. Então, dentro disso, a busca de ser, né, nesse espaço, vai passar por esse conhecimento, né? Quais são os meus desejos mais profundos, aquilo que é meu, o que me realiza, né? O que eu busco enquanto ser humano para poder ser feliz, o que eu quero contribuir, o que eu quero criar, né? A criação é fundamental e está nesse campo do trabalho. Então, para dar esse passo para fora, eu preciso primeiro me voltar para dentro, né? Eu acho esse ponto aí o ponto mais complicado no seguinte sentido. Eu acho que a família exerce aí um poder, às vezes, meio pernicioso de taxar as crianças e os jovens. Ah, esse gosta disso, então vai ser aquilo. Fulano gosta de matemática, então vai ser engenheiro. Ah, fulano gosta de desenho, vai ser arquiteto. Eu acho que tem um pouco disso, eu senti muito isso. Isso vem de uma concepção bem antiga, mas que a gente ainda encontra, né, de que é o homem certo para o lugar certo. Isso é uma concepção da orientação vocacional, né, dos seus tempos iniciais, em que, de um tempo pós-guerra, em que tinha que se encontrar, para a demanda que tinha, os profissionais que eram necessários, então tinha que se traçar um perfil, e é traçado pelo outro, que eram os métodos quantitativos. A psicometria entrava nisso. E os levantamentos, hoje a gente trabalha com levantamento de interesse, por exemplo. Mas isso numa família, entendeu? Que está acontecendo isso com um jovem? É pela conversa. Trazendo essa família para dentro do trabalho, para dentro do processo. Então, dialogar é tudo. É preciso se criar um espaço de expressão. Onde se cria um espaço de expressão, tem diálogo e conversa. Onde não tem, tem o silêncio, tem... Às vezes é uma escolha por reparação, no sentido de que algo que me falta e essa profissão pode ser que me dê. É muito comum, às vezes, a gente encontrar um adolescente que, assim, é aquele que senta isolado no fundo da sala, que não conversa com ninguém, fazer trabalho de grupo é aquele que sempre fica de fora, não é? E ele vai e escolhe, por exemplo, jornalismo. Né? E quando você vai ver, mas o que né? Porque a gente brinca muito, o que você vai ser quando crescer? E, na verdade, é quem você quer ser quando crescer. O nome próprio a gente herda da família, mas o nome profissional a gente precisa construir. E ele começa na escolha. E aí você vai, ele super tímido, e você pensa em fazer o quê? Porque o jornalismo é uma ampla área, assim como todas as outras, em campos de atuação. E aí, geralmente, ele vai, não, mas eu gosto de escrever, escrevo bem e tal. Então, ele já se imagina fechado numa redação, por exemplo, porque eles têm o imaginário de cada ocupação, né? Eles têm essa fantasia por todo esse universo externo que eles têm acesso. E aí ele acha que ali ele não vai precisar trabalhar em equipe, não vai precisar falar em momento algum, o público nem pensar. Então, eles vão cabe ao orientador profissional alertá-lo para os outros aspectos da profissão. Cabe ao orientador profissional mostrar que tem várias possibilidades e ele descobrir que é uma escolha solitária, assim, nós vamos falar sobre isso ao longo do programa. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, uma entrevista com o psicólogo Eliseu Oliveira Neto. Ele criou o Proficiogame, que você vai conhecer já. Espere um pouquinho só. Voltamos com Rio, uma cidade de leitores, hoje conversando sobre a difícil escolha de uma profissão quando se é tão jovem. Nossos convidados são a psicopedagoga e orientadora profissional do Colégio Andros, Ana Paula Loureiro Costa, e a psicoterapeuta Giovana Lukzinski. Você também participa do programa, mandando sua pergunta pelo telefone 2535-4407 ou para o e-mail riocidadeeleitores@rio.rj.gov.br. Olha só esse livro, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. É um livro que conta a história de um jovem pobre. O pai era alfaiate, ele passa por muitas necessidades e os pais fazem todo o sacrifício do mundo para ele se formar em medicina. Ele se torna um médico, mas ele quer sempre abandonar aquela lembrança dos constrangimentos que ele passou
na juventude pobre e se casa com uma moça muito rica de Porto Alegre, apesar de ser apaixonado por uma colega de trabalho, por outra médica. Ele se casa, ele vive uma vida de luxo, mas é sempre muito infeliz. E depois de muitas reviravoltas, ele acaba se separando e indo clinicar para pessoas pobres, cuidar de gente pobre, ser médico de pobre. E aí ele encontra a paz e a felicidade. É um livro lindo, é um livro realmente lindo. E aí eu escolhi esse livro, quer dizer, a equipe toda, porque eu fiquei pensando que isso deve acontecer bastante, não é? O jovem fazer uma escolha, assim, provavelmente jovem de uma, em termos socioeconômicos, uma classe menos favorecida, somente em termos socioeconômicos, e até de classe média também, né, que tem essa preocupação com o padrão financeiro maior do que com a satisfação mesmo profissional. Isso acontece bastante, não é? Como é que você orienta isso, hein, Giovana? Isso acontece muito, até porque existe um apelo cultural, né? A sociedade valoriza muito, tem algumas profissões que são profissões que trazem um status maior, e como toda pessoa quer ser reconhecida, né? Quer ser olhada, quer ser, ela imagina que aquele é o meio pelo qual ela vai ser reconhecida e olhada enquanto pessoa. Então isso é muito comum, mas como a gente trabalha isso? Discutindo, né? Olhando criticamente para toda uma estrutura social que está aí, que é feita e que tem um apelo de consumo muito forte. Então precisa discutir isso com os jovens, todo o nosso sistema social, econômico, pensar como que o trabalho se insere nisso, discutir o conceito de trabalho, né? O que é trabalho? Como que isso entra na vida, como que isso pode me satisfazer ou não, o que é mais importante, e através de diversas técnicas ir trazendo à tona essas identificações, essas esperanças, esses desejos, essas carências, né, e em grupo poder discutir, problematizar para que essa escolha possa ser feita de uma forma mais consciente. Mas sendo uma questão psicológica, é ao longo da vida e do amadurecimento também que a pessoa vai se dando conta. Então o romance é um bom exemplo, né? A escolha é feita e refeita, e depois que a gente escolhe uma profissão, a gente reescolhe e vai